Olá, boas-vindas a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o foco são trechos selecionados de A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, um livro bem impactante. Com certeza, a gente compilou aqui a pesquisa dela, né? As reflexões pessoais e algumas histórias bem marcantes que ela traz. Exato, e a nossa missão aqui é tentar desvendar as ideias principais desses textos. O que é vulnerabilidade de verdade? Como funciona a vergonha? E aquela ideia da cultura da escassez, né? E o que seria, na prática, o viver com ousadia que ela propõe? Isso. Tem uma frase da Gretchen Rubin sobre o livro que eu acho que pega bem a essência. Ela diz assim: nos tornamos fortes ao aceitar a nossa vulnerabilidade e somos mais ousados quando admitimos nossos medos. Parece um paradoxo, né? Mas é aí que o negócio fica interessante. Totalmente. Ok, então, vamos desembalar isso. A ideia talvez mais, radical da Brené Brown é essa. Vulnerabilidade não é fraqueza. De jeito nenhum. Não mesmo. Ela fala que é o âmago, o centro das experiências humanas significativas. Mas o que isso significa, no dia a dia? É um ponto-chave. E ficou super conhecido com a palestra dela no TED, né? Ela mesma conta da sensação depois, uma ressaca de vulnerabilidade. Ah, sim. Por se sentir exposta ao falar justamente sobre exposição. Exatamente. Foi ali que ela sacou que para se conectar mesmo com a plateia, ela teria que ser autêntica. Quase ficar nua no palco, metaforicamente, claro. Não dava pra fugir, né? Falar de vulnerabilidade sem ser vulnerável. Impossível. E os exemplos que ela usa mostram como isso está na nossa vida o tempo todo. É verdade. Pedir ajuda quando a gente tá, perdido. Ousar dizer não. Abrir aquele negócio que dá um frio na barriga, ou lidar com uma demissão, que é super difícil. E até se apaixonar. Defender uma ideia que ninguém concorda. Ser o primeiro a dizer eu te amo, admitir que tá com medo, tudo isso. Qualquer situação onde a gente não sabe o resultado e se arrisca emocionalmente parece que entra aí. Exato. E aí vem o tal paradoxo que ela notou. É muito interessante isso. A gente admira a coragem no outro quando ele se mostra vulnerável. Acha bonito. Mas na gente. Na gente é fraqueza. É tipo, a vulnerabilidade é coragem em você, mas em mim é defeito. É quase. É uma dissonância cognitiva mesmo. Faz sentido. E ela conta que antes daquela palestra do TED, se fez uma pergunta. O que vale a pena fazer, mesmo que eu fracasse? Isso muda o foco, né? Tira do medo de errar e põe na importância da ação. E já desmonta o primeiro mito, né? O mais óbvio. Vulnerabilidade não é fraqueza. De jeito nenhum. A lógica dela é sentir qualquer coisa, alegria, tristeza, medo, é estar vulnerável. Se a gente tenta se fechar para não sentir dor, a gente acaba, sem querer, fechando a porta para alegria, para conexão, para amor. Para tudo que faz a vida valer a pena, no fundo. Exato. É como se a gente fosse perdendo a capacidade de sentir. Quer dizer, talvez a raiva sobre, né? Que muitas vezes é só uma capa para outra coisa. E sempre tem gente que pensa, isso não é comigo, eu sou mais na minha, sou forte. Como se desse para escolher não ser vulnerável. Mas a pesquisa dela mostra que não é bem assim. A vida, ela joga a gente em situações vulneráveis. Não tem como optar por sair. Não dá para ficar de fora. Não dá. E tentar fingir que nada abala, que é de ferro, isso geralmente leva a gente a agir de um jeito que não tem nada a ver com quem a gente quer ser. Fica desalinhado. E o outro mito que ela quebra é aquela ideia de que ser vulnerável é, escancarar a vida para todo mundo, um exagero. Sim, e não é nada disso. Ela fala muito de limites, né? De confiança, reciprocidade. Isso. Vulnerabilidade de verdade não é desabafar com o primeiro que aparece. Precisa dessa base. Ela usa aquela metáfora do pote de bolinha de gude, que eu acho ótima. Lembro dessa. A confiança se constrói nos pequenos gestos. Né? Alguém lembrar algo importante para você, te apoiar, guardar um segredo. Cada coisinha dessas é uma bolinha no pote. São os tais momentos de porta entreaberta do Gottman. Exatamente. Pequenas chances de conexão no dia a dia. E o mais curioso é que para Bran,
O que mais destrói a confiança não é nem uma grande traição, mas o que ela chama de traição do descompromisso. Que seria? Quando a outra pessoa simplesmente para de se importar. Para de investir tempo, energia na relação. É sutil, mas nossa, corrói tudo. Puxa, isso liga bem com outro conceito forte dela. A cultura da escassez. Aquela sensação que parece que está no ar, de que nunca é suficiente. Nunca. Nunca bom o bastante, magro bastante, rico bastante, seguro bastante. É a grande mentira, como diz Aline Twist. A gente acaba acreditando nisso. E a Brown conecta isso com o que chamam de epidemia de narcisismo. Mas a visão dela é um pouco diferente. Ela sugere que muito do que parece narcisismo pode ser, na verdade, uma defesa. Um medo gigante de ser comum, de ser inadequado. Um medo de não ser extraordinário. Exato. E esse medo é alimentado pela vergonha. E o ponto-chave, não se cura isso com mais humilhação. A humilhação é o veneno, não um remédio. Ela até cita aquelas pesquisas sobre letras de música. Assim, que mostra o aumento do eu, meu. E a diminuição do nós, nosso. Um reflexo, talvez, dessa cultura mais individualista, de comparação constante. E essa cultura da escassez tem pilares, né, segundo ela. O primeiro é a própria vergonha. O medo do ridículo, a culpa usada para controlar. A humilhação como ferramenta para manter todo mundo na linha. É pesado. O segundo pilar, comparação. Viver se comparando, né? Usando umas réguas que nem fazem sentido às vezes. E que matam a criatividade, a autenticidade. A gente fica tentando caber numa forma que não é nossa. E o terceiro, desmotivação. O medo de arriscar porque errar parece o fim do mundo. A sensação de que ninguém te escuta, de que você não é visto. Isso gera uma apatia, né? Um desânimo. Porque tentar se o esforço não parece valer a pena, o risco é grande demais. Exato. E o interessante é que, para ela, o contrário da escassez não é ter mais e mais coisas. Não é abundância material. Não, o oposto é ser o suficiente. É a plenitude. E a base dessa plenitude, adivinha? A vulnerabilidade. É ela mesma. É a coragem de encarar a incerteza, a exposição, sabendo lá no fundo que eu sou bastante. Mesmo com os defeitos, com as falhas. Vamos então mergulhar um pouco mais nessa tal de vergonha. Como ela define isso exatamente? A definição dela é bem direta e forte. O sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e aceitação. Nossa, é intenso mesmo. E universal, né? Todo mundo sente. Exceto, talvez, quem tem alguma dificuldade séria com empatia ou conexão. E o paradoxo é, quanto mais a gente esconde, mais poder ela tem. Falar sobre ela, isso começa a desmontar o controle. E ela mapeou as áreas onde a vergonha mais pega, certo? Sim, são várias categorias. Aparência, dinheiro, trabalho, ser mãe ou pai, família, saúde física e mental, vícios, sexo, envelhecer, religião. Basicamente, qualquer lugar onde a gente se sinta julgado. Os exemplos que ela dá são de cortar o coração. O homem demitido contando para a esposa grávida. A pessoa que faliu, o funcionário humilhado pelo chefe, o casal que não consegue ter filhos. E não é frescura, não é drama. A neurociência mostra que a dor da rejeição social, ela dói igual dor física. Ativa as mesmas áreas no cérebro. Aqui é onde fica realmente interessante. A diferença que ela faz entre vergonha e culpa. Parece detalhe, mas não é. Não é mesmo. É crucial. Vergonha foca na identidade. Eu sou ruim. Culpa foca no comportamento. Eu fiz algo ruim. Entendi. Ela dá aquele exemplo do almoço esquecido com um amigo. Se a reação é, nossa, que idiota eu sou um péssimo amigo, isso é vergonha. Mas se é, puxa, que mancada, preciso consertar isso, aí é culpa. E a culpa pode até ser boa, então. Pode ser produtiva, ela te motiva a pedir desculpas, a consertar o erro, a mudar. A vergonha, a vergonha paralisa. Ela ataca o seu valor, te faz achar que você não tem conserto. E a pesquisa liga a vergonha a coisas bem destrutivas, sabe? Vícios, agressão, depressão. Por isso é tão perigoso usar a vergonha para tentar educar ou controlar alguém. Exatamente. É um tiro no pé.
Ela também diferencia a humilhação, que é quando a gente sente que não merece aquele tratamento negativo, e constrangimento, que é mais passageiro sobre uma situação específica. E como a gente lida com isso na prática? Com essa voz da vergonha na cabeça? Os gremlins da vergonha, como ela chama. Isso. O primeiro passo é reconhecer essa voz. Aquela que diz, você não é bom o suficiente. Quem você pensa que é? Que ridículo. Tem que perceber quando ela aparece. Tipo aprender a identificar o inimigo. É por aí. Ela até brinca com Harry Potter, como se fosse aprender defesa contra as artes das trevas, só que contra a vergonha. E tem aquela fala do Sirius pro Harry, né? Que todos temos luz e trevas, e o que importa são as nossas escolhas. E como seria essa defesa contra as artes da vergonha? Quais são os elementos? Ela fala em resiliência à vergonha. 4 pontos principais. Primeiro, reconhecer. Sacar que é vergonha, entender o que dispara isso em você, como o corpo reage, calor no rosto, vontade de sumir. Ok, reconhecer. E depois? Segundo, consciência crítica. Questionar a mensagem da vergonha. De onde vem isso? É verdade mesmo? É uma expectativa minha ou dos outros? Faz sentido? Tipo... Investigar a fonte daquela crítica interna. Exato. Terceiro, procurar apoio. Não guardar para si. Compartilhar com alguém de confiança. Alguém que vai te ouvir com empatia, sem te julgar mais ainda. Alguém que já conquistou o direito de ouvir sua história. E o quarto? Falar sobre a vergonha. Dar nome ao que você está sentindo. Olha, estou sentindo vergonha agora. Isso tira o poder do segredo. E ela nota também que nossas reações comuns à vergonha são de isolamento, tentar agradar, atacar ou fugir. É interessante como a dinâmica da vergonha parece mudar um pouco entre homens e mulheres, né? Lembro daquela história do homem que falou com ela depois da palestra. Aquilo é muito forte. Ele basicamente disse, a gente sente vergonha sim, e muito. Mas quando a gente tenta mostrar, vocês mulheres não aguentam ver. Toca num ponto sensível. E a pesquisa dela confirma isso. Essas diferenças. Confirma. Para as mulheres, ela descreve a teia da vergonha. É uma rede de expectativas impossíveis e contraditórias. Tem que ser bonita, mas sem esforço. Mãe perfeita e profissional de sucesso. Gentil, mas assertiva. Magra, mas saudável. Monte de tem que ser. Exato. Um campo minado. E os gatilhos mais fortes para a mulherada costumam ser aparência e maternidade-paternidade. E para os homens, qual a metáfora? A caixa da vergonha. Pequena, apertada, e a regra número 1 é: não seja fraco. E fraco pode ser qualquer coisa. Mostrar medo, pedir ajuda, chorar, exceto se for de raiva. Nossa! Ela conta a história do estudante que se encolheu no chão, mostrando a caixa, e disse que as opções eram lutar para sair, desistir lá dentro ou fingir-se forte para sempre. E ainda tem a pressão de seu provedor, né, o chefão. Isso deve dar um nó enorme nos relacionamentos. Com certeza. Ela viu um padrão em muitos casais. A mulher pede mais vulnerabilidade, mais abertura. Mas quando o homem finalmente se arrisca a mostrar medo, incerteza, a reação dela pode ser de susto, de crítica. Porque abala aquela imagem do homem forte. E aí o que acontece? Ele aprende a dar uma vulnerabilidade ditada, sabe? Ou se fecha de vez, ou reage com raiva para se proteger. E tem a questão da vulnerabilidade masculina específica sobre sexo, o medo de falhar, de ser rejeitado. E tem um outro ponto, às vezes a nossa própria vergonha faz a gente julgar os outros mais ainda, né? Criticar aquela outra mãe, o colega que se deu bem. É um mecanismo de defesa clássico. Se eu aponto o dedo para o outro naquilo que me incomoda em mim mesma, talvez eu me sinta, sei lá, um pouco melhor. Mas é ilusão. E qual seria a saída? Empatia. Tentar entender o lado do outro. Buscar conexão. Reconhecer que todo mundo falha, todo mundo é humano, não mais julgamento. Ok. Então se a vulnerabilidade é o caminho, mas dói, e a vergonha paralisa, como a gente se vira? É aí que entram as armaduras, os escudos. Exato. Todos nós criamos defesas. Uma muito comum é a alegria como mau presságio. Sabe quando acontece algo muito bom e você já fica esperando o pior? Ah, sim, o medo de que a felicidade não dure. Isso. Ficar ensaiando a tragédia na cabeça,
ou viver numa decepção perpétua para não se frustrar. O antídoto para isso, ela diz, é a prática ativa da gratidão. Apreciar o que se tem agora. Ela cita lições de gente que sobreviveu a traumas, valorizar o comum, ser grato, não desperdiçar alegria. E o perfeccionismo. Muita gente até se orgulha de ser perfeccionista. Pois é. Mas a Brown argumenta que, na maioria das vezes, não é sobre busca saudável por excelência. É uma armadura pesada para se proteger da vergonha, do julgamento, só que ela impede a gente de ser visto de verdade, mata a criatividade porque vira pecado mortal e nos prende num ciclo de autoexigência. E o que fazer? Praticar autocompaixão. Ser gentil consigo mesmo quando errar, lembrar que todo mundo sofre, é imperfeito, olhar para os sentimentos sem tanto julgamento e aprender a ver beleza no imperfeito, né? Como no coelho de veludo, que se torna real por ser amado, não por ser perfeito. Faz sentido. E o entorpecimento, a fuga? Outra armadura super comum hoje em dia. Usar comida, álcool, droga, trabalho demais, compras, rede social, qualquer coisa para não sentir desconforto, vergonha, ansiedade, medo. E qual a diferença entre isso e um alívio de verdade? Ela fala das sombras de alívio, coisas que parecem ajudar na hora, mas a longo prazo só pioram. O antídoto é mais complexo. Reaprender a sentir, mesmo que é difícil, botar limite no que nos entorpece, buscar bem-estar real, sono, comida boa, movimento, conexão e cuidar do espírito, achar propósito. Ela cita outras armaduras também, né? Tipo viking ou vítima, tudo ou nada. Sim, essa visão polarizada. O holofote, que é se expor demais para se defender, ou o contrário, a desconfiança, a crítica constante. Os antídotos sempre passam por mais autoconsciência, buscar apoio de verdade e lembrar daquela ideia do Roosevelt, só aceite críticas de quem está na arena com você. E como tudo isso se aplica, sei lá, na liderança, no trabalho? As implicações são gigantes. Ela fala muito em reumanizar o trabalho, a educação, combater essa cultura da escassez que gera medo, que mata a inovação. Ela conta do CEO que disse que o maior medo dos funcionários era parecerem idiotas com ideias novas. Nossa. Então, líderes corajosos para ela são os que criam ambientes onde errar faz parte, onde o feedback é humano e ela usa a imagem de sentar do mesmo lado da mesa e onde se admite que ninguém é perfeito. Vulnerabilidade vira coragem. E para criar filhos? Aí deve pegar forte também. Muito. A mensagem principal dela para pais e mães é: quem a gente é importa muito mais do que o que a gente sabe sobre criar filhos. O exemplo arrasta, né? Com certeza. O foco tem que ser em cultivar a autovalorização deles, que eles sintam que são amados e aceitos do jeito que são, não por serem perfeitos ou tirarem nota 10. Separar o comportamento, você fez algo errado, da identidade, você é mau. Isso é crucial. A diferença entre culpa e vergonha de novo. Exato. E normalizar as dificuldades. Mostrar que a gente também erra, sente medo. Eu também me sinto assim às vezes. E, talvez o mais difícil, deixar eles enfrentarem desafios, frustrações. É assim que se constrói esperança. Esperança no sentido de... No sentido da teoria do Snyder. Ter metas, acreditar que dá para achar um caminho para chegar lá, mesmo que precise ajustar, e ter a garra para agir. A história da filha dela na natação é linda. O objetivo mudou de ganhar para ter a coragem de pular na piscina. E isso foi a vitória. O manifesto da criação de filhos plenos dela é muito bom. Tem umas frases ali. Nós praticaremos a coragem ao nos mostrarmos. Você aprenderá sobre responsabilidade ao me ver errar, assumir e consertar. Não farei isso de forma perfeita, mas me deixarei ser visto por você no processo. É muito real, muito pé no chão. Então, o que fica de tudo isso? Qual a grande mensagem? Olha, acho que a mensagem que ecoa é: abraçar a vulnerabilidade, olhar para a nossa imperfeição, isso não é fraqueza, é coragem pura, é o que abre a porta para uma vida mais autêntica, mais conectada. E olha que doido, mais alegre também. É um chamado para a gente ousar grandemente, como diz a citação do Roosevelt. E qual reflexão fica, então, para quem está ouvindo a gente? Talvez. Pensar em como só reconhecer as nossas armaduras, sabe, e como essa cultura da escassez pega a gente no dia a dia, como isso já pode mudar pequenas escolhas. Qual seria um
um passinho mínimo hoje para agir de um jeito um tiquinho mais alinhado com quem a gente quer ser, mesmo que dê aquele frio na barriga. Não é uma revolução, né? É uma prática. Uma prática diária de coragem. Um exercício constante. É uma jornada. Com tropeços, com aprendizados, para talvez a gente se tornar um pouco mais real como coelho de veludo, não por ser perfeito, mas por ter a coragem de se conectar, de amar, de ser visto como a gente é, com remendos e tudo. É um convite bonito para sermos mais gentis, né? Com a gente e com os outros nesse caminho.